Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia. É uma alegria estar com vocês novamente. Nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Café com Saber e é sempre um momento muito importante para nós e é uma alegria muito grande porque sabemos que de alguma forma nós podemos chegar, né, com algumas informações, um pouco de formação, né, para aqueles que nos acompanham. Nós já estamos no 35º programa do Café com Saber. A cada mês nós temos uma temática importante que sendo abordada, procurando trazer um pouco essa reflexão e às vezes de algumas temáticas que a gente não tem muito se preocupado muito, não tem sido assim muito relevante às vezes nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões e conversas. E eu quero me apresentar, também falar um pouquinho do objetivo desse projeto. Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, eu tenho o doutorado na área da bioética e sou padre também, né? Quem já nos acompanha há muito tempo já sabe que este mês eu vou estar de aniversário de padre, 33 anos. E sou feliz por isso, sou feliz por poder também estar na vida acadêmica. Eu estou na Uningá já há mais de 13 anos, e leciono hoje no curso de medicina. Já lecionei em outros cursos, direito, enfermagem, fono e outros mais cursos. E hoje, então, além das aulas que administro na medicina, estou coordenando o curso de teologia, que é 100% EAD, coordenando também o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. E então é um pouco aí a atividade, um pouco a nossa formação acadêmica, e depois poderão pesquisar e então ter outras informações. Esse programa nosso, o Café com Saber, ele é uma atividade, na verdade, dentro do projeto Capelania Universitária. A Capelania Universitária, ela foi criada em 2021, quando nós estávamos ainda bem, vivendo o clima bem pesado ainda da pandemia da Covid-19. E esse programa, essa atividade nasce como um apoio, né, para os alunos, para os funcionários, para profissionais, os professores, aqueles que desejassem e que desejam buscar um apoio, um conforto da capelania universitária. Lembrando que a capelania universitária também está vinculada a um projeto maior chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. E ali também temos outros apoios, como o NIA, né, que é o Núcleo de Integração do Acadêmico. Então, esse projeto, ele realiza todos os meses, né, sempre no primeiro sábado do mês, esse programa. E hoje nós vamos tratar, né, de um tema muito importante, como vocês acho que podem já ver aqui na tela, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 76 anos de história. Antes de contextualizar e começar um pouco a conversa do nosso tema propriamente dito, eu quero apresentar, né, a nossa convidada para refletirmos um pouco sobre a importância dessa declaração, qual o impacto dela lá no seu início, ao longo da história, que acaba influenciando muitas gerações, né? Nós temos aqui conosco a professora Andressa, né, que vai conversar conosco. Eu já quero também justificar a ausência de dois outros nossos convidados, o professor Marcos Eduardo Pintinha, que não pode estar presente aqui hoje conosco, e também não podendo estar hoje o professor Luiz Fernando, que sempre vem, né, com o violão. Vocês recordam muito bem dele, que até hoje participou praticamente de todos os cafés. Mas então, nós vamos trazer aqui essa nossa conversa, professora Andressa, uma alegria também reencontrá-la depois de tanto tempo. Eu dei algumas aulas no Direito e você estava chegando, né, para também na docência do curso de Direito aqui da Uningá. Então, fica à vontade por você se apresentar, falar um pouquinho, né, do seu trabalho. Obrigada, professor Bento. É uma alegria imensa, né, estar aqui com vocês nessa
hoje na nossa reflexão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inicialmente, eu cumprimento a todos que nos assistem, que nos veem no nosso Café com Saber aqui, que é a primeira vez que eu estou participando desse projeto, né? Bom, um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Eu me formei em Direito aqui na Universidade Estadual de Maringá, no ano de 2013, depois eu fiz especialização em Ciências Penais, também pela mesma universidade. Fiz o meu mestrado na UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná, ali em Jacarezinho, ali perto de Ourinho, São Paulo, né? E atualmente estou finalizando meu doutorado, também na mesma universidade que é a UEMP, né? E agora eu estou pesquisando Justiça de Transição, que é um tema que tem total conexão com os direitos humanos, né? Então, este é um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Estou aqui na Uningá desde o ano de 2020, né, lecionando no curso de Direito. Atualmente eu ocupo as cadeiras de Direito Penal, de Processo Penal ali, e também de Direitos Humanos, que é o tema hoje do nosso diálogo aqui. E leciono também em outra instituição e eu também sou advogada, né? Então esse é um pouquinho da minha trajetória profissional, acadêmica, até os dias de hoje, professor. Que bom, professora. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar bastante, contribuir bastante para essa reflexão, né, para ajudar, como você disse, as pessoas que nos acompanham, que nos veem e que nos assistem. E a gente tem tido assim, sempre um feedback muito, muito bom das pessoas que nos acompanham. E também já dizer, né, você que está nos acompanhando, que se inscreveu, e passe o link para os seus colegas, né? Passe nos seus grupos de família, no seu grupo de faculdade, de trabalho, de escola, enfim, nas suas redes sociais. Acho que é importante a gente também possibilitar às pessoas que elas tenham acesso a bons conteúdos também, né? Então, muito obrigado por você estar aí. E também já quero orientar as pessoas que às vezes nos mandam mensagens perguntando sobre o certificado. Essa atividade, ela dá direito a você, né, ao certificado, e também a uma hora complementar, de atividade complementar. Porém, é preciso que você se inscreva, porque esse certificado ele é gerado automaticamente pelo sistema ali onde você se inscreve. Então, na próxima vez, se você não se inscreveu dessa vez, a próxima você se inscreve, ok? Então, muito obrigado por estar aí. Tome o seu cafezinho também, se você está em casa ou se você estiver dirigindo, toma cuidado, né? Se você estiver no seu trabalho. Então, acompanhe, e nós queremos, assim, com toda dedicação também, trazer alguns elementos que poderá te ajudar nessa reflexão. Professora Andressa, eu gostaria só de contextualizar um pouco, né, a questão da ONU, né? Lembrando que a ONU ela é composta por 193 países, mas é bom ter presente que além desses 193 países, tem dois países, ou estados, né, que tem que se também considerar o Estado do Vaticano e a Palestina. Então, esses dois estados, eles são chamados de observadores, né? Então, eles vão para as assembleias e não têm direito a votos, né, na Assembleia Geral. Mas, contando com esses dois estados, Vaticano e Palestina, a ONU, então, é composta por 195 países, né? Outra coisa que eu gostaria de trazer, um outro elemento, é que ela foi criada em 1945, a ONU. E o Brasil faz parte da ONU desde este início, desde 1945. Em outubro de 1945, o Brasil também foi aceito para a ONU. Uma coisa que também acho que é importante, assim, de informação geral, é que para um país, né, fazer parte da ONU, ele precisa ser aceito na Assembleia. Mas também, como nós vamos falar da declaração, e já a professora vai poder nos ajudar bastante nisso, uma das exigências é que assine a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o país, para ele poder fazer parte da ONU. E no dia 10, então, de agosto, é que se comemora, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque foi o dia que ela entrou em vigor, lá em 1948.
E essa declaração, né, composta por 30 artigos, nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daí, professora, trazendo um pouquinho esses elementos, eu gostaria que você ficasse bem à vontade, fazer seus comentários, se puder, podemos começar talvez falando do que realmente é esta declaração, porque ela nasce também dentro de um contexto bem do pós-guerra, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, se você quiser já emendar também o valor jurídico dessa declaração? Bom, professor, como você mesmo colocou, né, no recorte histórico, acho que é um ponto muito importante entender por que a declaração surgiu e também uma conexão total com a Constituição da própria ONU, né? A gente está falando ali das duas grandes guerras no início do século XX, tanto a Primeira Guerra Mundial. Havia no direito internacional algumas relações entre os países, mas não algo tão sólido como uma instituição internacional, a princípio igual à ONU que nós tínhamos. Depois de 1945, que a gente se depara com aquelas atrocidades do nazifascismo, coisas que até então a gente não tinha nem como catalogar, né? A gente havia uma dificuldade ali em apurar, inclusive, os delitos que foram praticados. O Tribunal de Nuremberg surge na sequência para apurar esse tipo de infração. Havia uma preocupação dos países na reformulação das relações internacionais e de digamos, um mínimo ético entre as nações para que fosse aplicados a todos ali naquele momento. Então, a declaração, inclusive, existem doutrinadores que vão dizer que a própria declaração é como se ela fosse uma extensão da Carta da ONU. Porque quando os países se juntam para fazer, olha, nós queremos um mundo pós-guerra que, primeiramente, se for possível que não haja guerras, né, que a gente chama, mas eventualmente, ainda que exista, que se preserve um mínimo ético, né, um mínimo do ser humano que ele não seja instrumentalizado. Então, o surgimento ali da ONU, ela se dá muito em relação a esse pós-guerra, né, é importante que a gente diga isso, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz no seu bojo alguns fatos históricos muito importantes, né, claro, o primeiro é esse, o pós-guerra, mas sobretudo também, na Constituição, quando a gente teve a elaboração desse documento, tem um fato relevante que eu sempre acho importante considerar, que nós tínhamos ali líderes do mundo todo conversando de como seria feito esse catálogo mínimo, digamos assim. E havia a Eleanor Roosevelt, ela constituiu uma comissão liderada por mulheres. Quando a gente pega a declaração, existem elementos como não se diz todos os homens nascem livres, mas todos os seres, né? Então elas fizeram questão, por exemplo, de já se preocupar com situações como essas, né? Então ela traz, a gente fala que ela é um mínimo ético universal, pretensamente, porque a gente vai conversar daqui a pouco, né, professor, dessa dificuldade, talvez, da aplicação no mundo todo, mas, em princípio, o contexto que a gente tem da declaração nesse sentido é a partir daí. Já pensando no valor jurídico também, há um ponto relevante quando a gente estuda os tratados internacionais, no que diz respeito a que a gente chama de observância obrigatória, ou ele é apenas uma recomendação que eu tenho que seguir? Bom, pensando nisso, a gente fala que quando a ONU, né, ela é constituída e veio a declaração, em princípio tem primeiro uma ideia de que ela seria uma recomendação. Só que hoje você pega, por exemplo, o professor Celso Laffer, né, que é um estudioso importante dos direitos humanos, e outros que vão dizer, olha, em princípio a declaração, ela surge com essa ideia de uma recomendação, que a gente chama no direito internacional de soft law, né? Não tem ali como eu exigir de você talvez um cumprimento. Só que com o passar dos anos, a gente começa a observar uma mudança de paradigma em relação a isso também, porque os próprios outros tratados de direitos humanos que vão surgindo sempre tomam como pauta a declaração. Então, a gente parte da ideia de que ele é quase que um legitimador dessas... Quase que uma constituição. Com certeza. É dela que a gente vai beber, por exemplo, na Convenção dos Refugiados, depois na década de 60.
A gente tem ali o Pacto de Direitos Civis, a gente tem o Pacto de Direitos Econômicos, né? O próprio Tribunal Penal Internacional foi constituído ali no início dos anos 2000. Então, ela é quase que um legitimador de todos os outros tratados de direitos humanos que vêm Quer dizer, surgindo. muitas outras declarações nasceram, né, foram criadas a partir da Declaração Universal. Isso, né? Tomando, porque Tomando como base, né? Exato, ela não chega a esmiuçar os direitos humanos, né? Ela elenca o mínimo que a gente chama, mas quando você, por exemplo, fala sobre discriminação, isso é um tema super amplo, né? Ela menciona, ela não chega a adentrar profundamente na questão da... Por isso, depois, outras declarações que tratam de questões específicas, né? Sim, exatamente. Professora, quando eu penso assim na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu pensei, puxa vida, foi um momento assim, realmente histórico, porque é o primeiro documento em nível mundial que os países assinaram em conjunto, né? Então, porque até então nós não tínhamos assim, um documento de impacto universal. A gente tinha coisas mais regionais, digamos assim, né? Sim. Você pegava, por exemplo, na Europa, os países europeus, eles tinham maior aproximação. Mas em termos de trazer todas as nações para conversar, estipular o mínimo ético, realmente é algo histórico que a gente tem. Sim. E depois, quando a gente pensa na declaração, a gente já fez assim, um aceno a isso, muitos países hoje, para elaborar as suas constituições, também têm como base essa Declaração Universal. Isso, professor. Não chega a ser, talvez, assim, no surgimento da nossa atual Constituição, essa de 1988, né? Talvez que nos mais rege, os países né? mais novos, não sei. Talvez até outros que tiveram constituições mais recentes, que passaram por um trabalho constitucional, a gente tem alguns casos de impacto mesmo nos seus textos constitucionais. Mas no caso do Brasil, embora não tenha sido aí uma fonte, em princípio, né, nominalmente que a gente tenha conhecimento, mas a atual Constituição, ela reconhece de maneira muito explícita o valor dos tratados de direitos internacionais versando sobre direitos humanos, né? Certo. Então, o Brasil, em relação a essa situação de direitos humanos, os tratados e a observância, a própria Constituição já faz ali no seu artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, a necessidade de se ter como base aí os direitos humanos na própria aplicação dos seus outros direitos, né? Professora, bom, a declaração também ela nasce com esse intento, né, da proteção da paz, né, de promover a paz no mundo. Mas a gente sabe que, não sei se um ponto de vista pode ser que eu esteja assim, bastante limitado em dizer isso, mas dá assim, uma sensação que a ONU não tem mais aquele peso assim, na tomada de decisão dos países. Eu me recordo quando começou a guerra no Irã, Iraque, e o Berlusconi, que era o primeiro-ministro da Itália, ele disse, olha, nós vamos com ou sem a ONU, nós vamos para a guerra, fazer parte. Então parece assim que a ONU, não sei se ela perdeu um pouco essa liderança, vendo agora essas guerras, parece que não consegue fomentar um diálogo, algum argumento que realmente pudesse cessar tantas mortes, tantas violências. Bom, professor, essa é uma questão muito importante de direito internacional sobre a questão da coerção da ONU, né? O que eu quero dizer com coerção? É no sentido de ela pode exigir que os países a sigam, né? Já que você assinou, você está comigo ou não está comigo, eu vou te sancionar. Esse realmente é um problema que nós temos ali em relação à ONU. Mas a gente não pode esquecer que não só a ONU, mas versando sobre todos os assuntos, existe uma coisa que acontece paralelamente, sobretudo no direito internacional, que é a geopolítica, né? Os interesses geopolíticos, que eu digo, olha, direitos humanos é o mínimo ético universal para qualquer ser humano. Mas, infelizmente, alguns países eles têm interesses geopolíticos, a gente está falando sobretudo de matrizes energéticas, como a questão do petróleo, questões financeiras, né, e tudo mais, que acabam impactando diretamente e às vezes a ONU ela acaba em certa medida ficando escanteada, né? Então realmente esse é um grande problema. O que a gente precisa são de lideranças e que chamem a responsabilidade junto com a ONU em relação a isso, mas o que eu percebo que acaba acontecendo quando há uma desconexão sobre ao que a ONU vem estipulando, é que as sanções não são exatamente propostas por ela, mas a gente vê paralelamente sanções econômicas acontecendo entre os países, né? Então,
apesar da ONU ser ali a matriz, digamos, em proteção universal, hoje, quando a gente fala de, como que eu posso explicar? Uma ordem jurídica universal, a gente tem outros tribunais, como a Corte Internacional de Justiça, o próprio Tribunal Penal Internacional, que fazem essa proteção de direitos humanos também, atuando conjuntamente para que eles sejam ali assegurados. A gente viu recentemente agora que o Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra o Netanyahu, né? Então, a gente tem tribunais atuando também nesse sentido, e aí, claro, o Tribunal Penal Internacional, a gente está falando de uma força que daí já é uma força coercitiva, né? E que impõe, inclusive, aos países que são signatários do Tribunal Penal Internacional que onde ele pisar, ele deve ser preso, né? Então, a gente vê conjuntamente outras estruturas correndo junto com a ONU, digamos assim, para conseguir fazer com que os direitos humanos, em certa medida, sejam cumpridos. Então, na prática, vamos dizer bem, na prática, essa declaração, ela tem influenciado, vamos dizer assim, por exemplo, um dos artigos fala que todos têm direito à educação. Né? É um dos direitos se eu não me falha a memória, acho que é o artigo 26. Agora, só que a gente percebe que também muitas crianças não estão nas escolas. Muitas regiões, eu não vou dizer nem podemos falar do Brasil mesmo, algumas regiões do Brasil, o acesso à educação é muito difícil. Né, tanto para nossas crianças, para os jovens nas universidades, entrarem numa universidade, os jovens carentes que não têm como pagar uma universidade. Então, digamos, às vezes pensa assim, a gente tem um direito, mas muitas vezes você não tem acesso a esse direito. Eu tenho direito à saúde, mas muitas pessoas não têm acesso à saúde. Eu tenho direito à medicação, mas muitas pessoas não têm direito à medicação. Então, quer dizer, entre aquilo que é o que está escrito e entre aquilo que está acontecendo, acho que um abismo ainda bastante grande, não? Exato, professor. Quando a gente fala de direitos humanos e também, né, pensando nisso, os direitos fundamentais aqui, que também são direitos humanos, né? A gente tem essa diferenciação, a gente costuma dizer que existem direitos que para o Estado é uma mera abstenção. Por exemplo, não torturar. Sim. O que isso custa para o Estado? Zero. Né? Em termos econômicos, a gente não tem nenhum problema econômico aí em relação a isso, a proteção da vida e tudo mais. Mas quando a gente fala de alguns outros direitos, e aqui você colocou a educação e a saúde, a gente está falando que o Estado ele vai ter que desembolsar alguma coisa. E aí entram as questões que não basta ter a previsão legal. A gente precisa realmente de políticas públicas, né? Exatamente, que executem e forneçam ao cidadão aquilo que lhe é direito. Né? Então vamos pegar, talvez, acho que hoje a educação, assim, a gente tem problemas reais, mas em termos de custo para o Estado hoje, que é um dilema muito grande no plano jurídico, é a questão da saúde. Por exemplo, você tem uma pessoa com a doença rara, e às vezes a medicação custa, sei lá, 1 milhão, por exemplo. Eu forneço para essa pessoa, mas talvez eu tire dos outros. Então o Estado fala, mas eu não consigo dar para todo mundo, eu não tenho dinheiro suficiente. Então, esse é um dilema realmente gravíssimo que a gente tem para conseguir implementar os direitos humanos a contento aí desse mínimo para garantir para as pessoas. Sim. Então, uma outra questão que também me parece bastante pertinente é que entre os direitos, às vezes a gente acha que, bom, eu tenho o meu ponto de vista, eu faço aquilo que eu quero, mas só que, agora talvez pegando um outro gancho aí, nós vivemos numa sociedade, então a gente não vive sozinho. E muitas vezes aquilo que eu penso, eu posso pensar, mas a prática muitas vezes vai esbarrar naquilo que também é de direito da outra pessoa. Né? E os países eles podem pensar, por exemplo, diferente sobre as crianças, né? A maneira de educar a criança, etc. Mas essa declaração ela assegura que nenhuma criança pode ser violentada. Sim. Né? Que nem uma mulher pode ser maltratada, que nem um ser humano pode ser maltratado. Então, eu acho que assim, muitas vezes aquele meu direito também ele vai se esbarrar numa lei, né? Onde que está o limite dos meus direitos? Está na lei.
Então, não existe assim, o relativismo, ele é importante, mas ele não é absoluto, né? Então, não vale tudo na nossa sociedade, né? Então, a gente tem leis para seguir, tem normas, tem direitos. Bom, professor, essa questão do multiculturalismo que a gente tem no mundo é um problema, porque você já colocou, por exemplo, os direitos humanos, eles falam que são universais. Essa é uma das características dos direitos humanos, né? A vida, essa integridade física, o direito de não ser torturado. Só que quando você olha para o globo, você tem países que têm legislações e permissões muito diferentes, por exemplo, do Brasil. Casamento de crianças de 12 anos, né? Nós temos tortura, pena de morte e tudo mais. Então, como compatibilizar essa questão dessa proteção universal, desse mínimo, com essas questões regionais? Essa é uma grande dificuldade, porque qual é o instrumento que eu tenho, né, de fazer aquele país cumprir? Mas vamos pensar num ponto, uma situação concreta que aconteceu quando você coloca que existem leis, né? Na França, que é um país que tem uma comunidade, e aqui, pelo amor de Deus, não se trata de questionar uma religião ou outra, tá? Mas tem uma grande comunidade islâmica e existem alguns islâmicos mais ortodoxos que seguem a questão da Sharia, né? Que é uma legislação que eles têm, um pouco mais severa. Houve o questionamento perante os tribunais da possibilidade de quem seguisse essa religião de aplicar a Sharia no âmbito interno, inclusive, que permitia que o marido agredisse a esposa, enfim, né? E a França disse, não, olha, vocês, tudo bem, eu respeito, né, a religião, a matriz ideológica de vocês, mas aqui na França existem leis que devem ser seguidas. Né? Então, esse é um ponto, né, de como compatibilizar, respeitar você, suas subjetividades, e ao mesmo tempo assegurar ao ser humano o mínimo que a gente ratificou. Né? Enfim, a gente poderia trabalhar outros assuntos em relação a isso, mas de fato existe essa dificuldade do chamado universalismo, que é o direito humano é para todo mundo, mas eu consigo homogeneizar o mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil talvez tenha um direito humano que seja mais à frente, né? Ou talvez um mais atrasado. A gente tem grandes problemas de tortura de agentes estatais, praticados por agentes estatais, outros países não. Então, assim, não existe, é difícil fazer essa régua, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que é sempre o horizonte. Os direitos humanos, eles são um horizonte. Eles são sempre inacabados. A hora que eu der um passo, eu vou ter um novo passo para ser dado. Né? Professora, quando às vezes a gente escuta essa expressão, o seu direito termina onde começa o meu, é uma elaboração correta isso? Bom, professor, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento um pouco difícil, né, em sociedade. As pessoas, elas estão grandes ilhas, né, que a gente chama, né? A pessoa acha que ela é senhor de tudo, que ela pode fazer, que ela tem uma liberdade irrestrita, né? Os direitos humanos, quando a gente fala de liberdade, não significa que é uma liberdade para você fazer exatamente tudo aquilo que você deseja, né? O seu íntimo, o mais íntimo ali. Então, vamos pegar hoje as pessoas que, sobretudo com a questão da internet, acham que podem publicar, né? Podem ali fazer vídeos e não, mas eu posso, isso é uma democracia, né? Dizendo que a democracia legitima todo e qualquer discurso. E não é exatamente assim. Quando a gente fala de liberdade, e ela é importantíssima, e aqui falando da liberdade de expressão especificamente, isso não significa que eu estou te dando autorização para, por exemplo, ser racista, para ser misógino, que é ódio às mulheres, ser homofóbico e assim por diante. Você pode não compactuar com algumas subjetividades de algumas pessoas, mas isso é no seu âmbito interno, né? E ninguém aqui tem o poder de entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas pensem de determinada maneira. Mas eu posso regular, sim, o que você faz, né, na esfera pública, por exemplo, né, o que você publica para o mundo ver. Então, essa questão de que você pode fazer tudo, que isso é autorizado pela liberdade, é um equívoco, né? É um equívoco completamente e totalmente. A gente tem muitos casos, sobretudo com algumas eleições que nós tivemos no Brasil, por questões diversas, a gente tem um país muito dividido em algumas questões, de pessoas publicando, incitando ódio, raiva contra determinadas regiões do Brasil, e nós tivemos muitas denúncias, né? Hoje, as pessoas acreditam que a internet te dá uma legitimidade que você não vai ser encontrado. Não é exatamente assim, né? A internet é perfeitamente rastreável, e essa coragem, se eu posso dizer assim, que as pessoas têm, é uma coisa terrível, mas não existe essa legitimação para você falar
tudo que você quer. Sim. Né? Tudo que você deseja, né? Então a gente fala, né? Eu não posso convencer você de que você está errado, mas eu posso puni-lo, que também é uma forma, das mais variadas formas, administrativamente, penalmente. Acho que é aquilo que eu pensava. Então, tudo vai terminar, na verdade, tem uma lei, né, que Sim. Que Uma põe vida em limite, sociedade, né? sim. Né? Então, eu tenho liberdade para pensar, eu tenho liberdade para... Mas só que eu tenho que pensar também que a minha liberdade ela vai se esbarrar em outros valores, ou em valores, né? Como a gente está conversando sobre os direitos, sobre a legalidade daquilo, como você citou em várias situações, como o racismo, né? E os preconceitos. Então, são questões, o que você pensa internamente, uma vez que você expressou isso, de alguma forma você materializou isso, então você vai ser cobrado por isso, né? Com certeza, né? Existem mecanismos para isso, né? Mecanismos jurídicos, e que no Brasil tem se tornado uma pauta bem recorrente, inclusive no plano jurídico, né? Sim. Questões de combate ao racismo é uma veia muito forte que tem sido tomada, de violência contra a mulher, que infelizmente, é duro dizer isso, né? Mas parece que a gente está vivendo uma de regressão em algumas coisas que pareciam meio claras, né? Olha, né? Todos são iguais. A cor de pele é uma subjetividade que não tem escolha, isso não significa nenhuma superioridade ou inferioridade. Desde o sequenciamento do genoma humano, nós temos uma raça só, que é a raça humana, e pessoas que insistem em um discurso extremamente violento, né? Nós temos casos muito tristes no Brasil de situações que chegaram a evoluir para um óbito, né? De pessoas que divulgam na internet inverdades. Eu lembro de um caso do Guarujá, professor, não sei se o senhor se recorda, em que uns moradores publicaram que havia uma pessoa sequestrando crianças e fazendo magia negra. Isso nunca se confirmou, nunca foi. E a pessoa que eles nominaram como sendo a possível autora disso foi linchada e morta. Né? Então, para a gente ver a gravidade da situação e das pessoas acharem que podem fazer tudo o que querem. Né? Hoje, um dilema muito grave que nós temos no mundo todo é a questão das fake news. Né? De como isso é um atraso social, de como isso cria situações violentas, deixa as pessoas paranoicas. Então, a gente tem grandes desafios aí no nosso século. A gente não pode perder de vista que as nossas ações têm um efeito, né? Nossa, e que efeito, pro bem e pro mal, né? Às vezes são efeitos, como você mesmo disse, né? Que são trágicos, né? Então, uma pessoa perder a vida, ou ser maltratada, ou ser ofendida por algo que ela não fez, né? E às vezes acaba essa incitação do ódio, né? Da não, divisão, mesmo que se tivesse feito, aí fica uma coisa, a gente não é senhor da vida alheia, exatamente, né? Mas assim, é terrível, né? Um pouco a frase muito convencional aí, a gente não pode fazer justiça com nossas próprias mãos, né? Com certeza. Professora, nós estamos também já encaminhando, né? O tempo passa bem rápido. E o que mais você ressaltaria assim dessa declaração? Porque nós estamos vivendo no mundo acadêmico, nós temos acesso a muitas informações, a muitos debates, né? Mas vamos dizer assim, o povão, no geral, não tem assim, muito acesso a essas informações. Pensando numa comunidade, como eu trabalho, né? Numa comunidade de periferia, então são debates que nunca estão ali presentes, né? O que a gente poderia talvez estar fazendo para poder popularizar essas informações, não vulgarizar, mas tornar toda essa reflexão também que pudesse chegar até as outras pessoas? Bom, a desinformação, eu costumo dizer que sempre é um projeto, né? Porque ela nos aparta de uma possibilidade de um viver melhor. Então, quando eu não socializo essas informações, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e as torno acessíveis, e aqui no papel de educadores eu sempre digo que a nossa missão, além da sala de aula, é levar para a comunidade, de alguma forma, um impacto em relação a isso, é uma coisa que precisa ser pensada. Hoje, a gente estava aqui discutindo sobre a internet, algumas coisas ruins, a gente tem também que pensar que ela é um instrumento poderosíssimo, que ela consegue unificar as pessoas. Quando a gente fala de direitos humanos, eu me recordo, tem uma pessoa no Brasil, que o professor deve conhecer bem, que é o padre Júlio Lancelotti, que vive os direitos humanos, né? Você vê
como que ele trabalha aquilo, ele vive aquilo, né? Muitas vezes incompreendido, né? Perseguido, né? Essas situações bem dramáticas. Então, é uma pessoa, igual o senhor, eu me lembrei porque o senhor falou agora, que trabalha com a comunidade da periferia. Então, é como deixar isso acessível, né? E aí você vê, por exemplo, por talvez um desconhecimento de que aquilo é um mínimo para um ser humano, as pessoas o agridem das mais variadas formas, né? Então, a gente tem nas nossas mãos esse poder de levar isso de uma maneira mais tranquila. Então, talvez hoje, com essa vida, digamos, cada vez mais distantes um do outro, né? Eu falo que há uns 10, 20 anos atrás, a gente vivia muito mais em comunidades. Hoje a gente vive muito encastelado, né? Mas, de certa maneira, nos conectarmos sobre esse tipo de situação, grupos de solidariedade, enfim, um ajudar o outro da maneira que der, né? Da maneira que der. Enfim, seja auxiliando na rua alguém, seja auxiliando jovens, né, sobre os seus direitos. Talvez muitas dessas coisas aconteçam ali na prática, sem saber o que é, exatamente, que está sendo isso, vivendo, né? A experimentação mesmo, né? Nas próprias escolas como um todo, vamos falar da escola pública, né, que talvez essa política pública consiga chegar com maior rapidez, pensando assim, a gente consegue desenvolver projetos, né? Então, tem pessoas com muita boa vontade, tem pessoas que fazem, às vezes elas não são nem conhecidas, estão vivendo e levando os direitos humanos. De forma tão oculta, né? Sim, né? Mas fazendo diferença na vida de muita gente, muita gente, né? E a gente está falando aqui do padre Júlio Lancelotti, né? O Brasil, infelizmente, é um dos países que menos protege defensores de direitos humanos. Isso é uma coisa muito triste, né? Nós tivemos casos, por exemplo, da missionária Dorothy, né? Que foi morta, né? Nós temos alguns casos bem dramáticos em relação a isso, porque também proteger os direitos humanos, professor, em certa medida, é desafiar a estrutura do mundo como ele está, né? A gente está falando de dar um mínimo para as pessoas, mas algumas pessoas não estão dispostas. Exatamente, né? Então esse é um desafio realmente que a gente precisa pensar em trazer uma maior proteção e segurança para quem tem essa boa vontade de trabalhar e às vezes, muitas das vezes, sem nenhum interesse financeiro. Verdade. Aí, pessoal, então nós estamos já chegando ao final, né, da nossa conversa, muitos elementos importantes, eu tenho certeza que é uma provocação mesmo, né, professora? A gente não tem com essa conversa, essa atividade, querer esgotar o tema, né? Nem tem condição. Nem tem condições, é mais para a gente ver mesmo o quanto que é importante, né, a gente provocar um pouco a necessidade da gente estar atento a algumas questões que são tão relevantes, né, na nossa vida e na vida do outro, né? E eu queria deixar assim para você, né, dar uma palavra, assim já concluindo também a nossa fala, eu só tenho um comunicado para fazer, e que você ficasse à vontade de fazer uma consideração. Eu fiquei muito feliz, né, de você estar aqui e de todo o seu conhecimento também, né, assim, da desenvoltura com que você aborda o tema. Então fiquei muito feliz, quero agradecer muito a sua participação. Espero a gente poder estar em outros momentos, porque cada mês a gente aborda um tema e é importante ter aí o conhecimento do jurídico, do direito, né? O que o ordenamento jurídico, sobretudo brasileiro, está falando sobre isso, né? O que ele diz sobre as mais diversas situações de convivência das nossas atividades, né? Então fique à vontade para você. Bom, pensando primeiro na parte jurídica, depois eu faço uma consideração, talvez num plano mais subjetivo meu. No plano jurídico, professor, eu tenho visto com muito bons olhos a questão da proteção dos direitos humanos, uma preocupação de algumas instituições no Brasil jurídicas que têm sido cada vez mais atentas a isso. Eu cito aqui o exemplo do Conselho Nacional de Justiça, que tem expedido muitas recomendações aos seus magistrados da observância dos direitos humanos, né? Sobretudo aqui, como o Brasil está vinculado ao chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, né? São tribunais regionais de proteção de direitos humanos, o Brasil faz parte desse, tem outros, o europeu, o africano, que a gente chama. Então, as instituições jurídicas estão se movimentando,
Também é um trabalho lento, né, que a gente fala, de toda a comunidade jurídica, também de se aprofundar cada vez mais em relação a essas questões de direitos humanos, mas a gente tem tido algumas edições de documentos, por exemplo, vou citar aqui o exemplo de julgamento com perspectiva de gênero, protocolo, e mencionar a questão racial, por exemplo, como um magistrado, por exemplo, branco, vai se posicionar em um assunto que talvez não lhe seja um problema, mas para o outro que é uma coisa de como se colocar no lugar do outro, né? Como julgar essa questão. Então, a comunidade jurídica a gente tem tido alguns avanços nesse sentido, mas como tudo, é sempre um ponto, é um caminhar, não é uma coisa finalizada e tem bastante coisa para acontecer. De outro modo, professor, em relação aos direitos humanos, e aqui pensando não na parte jurídica, mas porque eu acho que os direitos humanos ele não é um assunto que pode ficar só para o direito, ele é uma coisa que precisa ser distribuída para todos, esse conhecimento. Eu me lembro muito da ideia do Levinas, da alteridade, de me ver no rosto do outro, né? E eu acho que os direitos humanos é justamente essa provocação de você se colocar. Vamos pegar o caso hoje no mundo todo, que é um problema que a gente precisa pensar e trabalhar, que é a questão dos refugiados, né? De pessoas que estão sofrendo com guerras, de pessoas que estão sofrendo com questões ambientais e outros dramas universais de como dar assistência a essa pessoa que às vezes não sabe, a vida dela tem risco, que é a coisa mais básica, a vida está em risco dessa pessoa, né? Então, como eu vou me enxergar nessa pessoa? Então, a gente tem bastante desafios humanos aí do aprimoramento mesmo espiritual, né? E moral nesse ponto, né? Muito mais do que instrumentos jurídicos, eu acho que os direitos humanos também dependem de boa vontade humana, né? Então, se a gente não se reconhecer como parte disso aqui, que é essa comunidade universal de pessoas, talvez a gente não haja instrumento jurídico que consiga fazer eles valer. Verdade. Ô, professora, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, professor. Muito importante, viu? Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite aqui. Foi uma honra participar do Café com Saber. Espero ter outras oportunidades e é uma enorme felicidade reencontrá-lo aqui. Obrigado por ter aceito e ter nos ajudado tanto a refletir sobre essa temática que nos propusemos. Tá certo? Obrigada, professor. E quero também agradecer, né, a você que está lá do outro lado, nos acompanhando. Muito obrigado por estar aí. Nós vamos agora voltar com vocês só lá no mês de março. No mês de janeiro e fevereiro nós não vamos ter atividades, mas lá no primeiro sábado de março nós vamos estar juntos novamente. Quero agradecer por este ano vocês terem nos acompanhado, ter valorizado, ter apoiado essa atividade do nosso projeto, Capelania Universitária, como eu já mencionei, ligado, vinculado ao núcleo de apoio ao acadêmico. Eu quero agradecer também à instituição, né, a Uningá, que nos oferece essa possibilidade, este momento tão importante, que nos apoia, que nos ajuda nessa realização dessa atividade. E agradecer também, né, os nossos superiores aqui da instituição, né, o Dr. Roberto, que é o nosso reitor, o Dr. Ricardo, nosso presidente da mantenedora, a doutora Gisela, pró-reitora, e também todos aí os nossos diretores, coordenadores de cursos, professores, os nossos alunos, as pessoas que colaboram aqui na instituição. E aqui também nosso agradecimento muito especial para os nossos técnicos aqui, né, que nos ajudam tanto, aqui o Osmar, o Márcio, o Osmar, o Adriano, o João, muito obrigado por vocês nos ajudarem a levar essa mensagem a tantas pessoas. E também nós temos a capelania, temos uma sala onde nós atendemos na capelania universitária. Quem tiver interesse de conversar conosco na capelania, é só entrar na página da Uningá, uningá.br. No lado esquerdo da página você vai encontrar ali institucional. Você clicando ali, você vai encontrar capelania. Então, clicando ali, você tem as informações da capelania universitária. Então, muito obrigado por estar conosco. Aproveito para desejar um feliz e santo Natal para todo mundo, né? Um final de ano abençoado para todos. Aproveite bastante para estar com a sua família, estar com seus amigos. Mais importante, né, professora? E também não deixe de alimentar a sua fé, seja ela qual for, né, católica ou não. Alimente a sua fé, né, nesses valores tão importantes do Natal, tendo presente que o Natal
é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus, né? Então nós vamos comemorar o aniversário dele. Ele é a pessoa mais importante neste Natal. Não é um tempo para a gente ficar à toa, mas é um tempo para a gente comemorar aquele que deu tudo por nós, que deu a sua própria vida. Quer aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos, professora? Claro, professor. Eu acho que eu sempre digo aos meus alunos, né, que o final do ano, sobretudo, acho que uma das coisas mais importantes, né, em termos pessoais é estar perto de quem a gente ama, né? Eu acho que a gente que vive tão corrido, a gente vive nesse acelero para tudo, parece que tudo é urgente. Acho que é o momento da gente fazer uma reflexão, de estar com quem a gente ama, abraçar, curtir, porque a vida passa muito rápido. Se a gente pisca, a coisa vai muito rápido. E, sobretudo, também de calmaria, eu acho que no coração, né? Verdade. Calmaria, porque a gente vem sendo cada vez mais bombardeado com coisas terríveis, assim. Então, como o professor disse, a questão da fé, para quem acredita, né, para quem qual seja a fé ou a ausência dela, mas eu sei que no íntimo todo mundo sempre deseja coisa boa. Sim. Então acho que esse é um momento de reflexão e eu digo, estar com a família Isso, que é com quem a gente ama. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e um abençoado final de ano, um abençoado Natal. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.